Eu descobri que minha esposa estava mentindo porque o porteiro do meu prédio me desejou boa sorte, antes mesmo de eu saber que minha vida tinha acabado. Era uma sexta-feira chuvosa em Curitiba. Eu tinha acabado de subir com uma sacola de pão francês e leite, pensando no café da manhã do nosso filho, quando o seu Jorge segurou a porta do elevador e falou baixo: Seu Rafael, desculpa me meter, mas a dona Camila não subiu sozinha ontem não. Na hora eu ri sem rir, aquele riso seco de quem ainda tenta salvar a própria cabeça porque Camila tinha me mandado áudio às 22 horas dizendo que ia dormir na casa da mãe dela no Água Verde, que a dona Sônia estava passando mal e precisava de ajuda. Eu e a Camila somos casados há 8 anos. Temos um menino de 6, o Pedro, e até aquela noite eu achava que nosso maior problema era boleto, cansaço e a mania dela de transformar qualquer discussão em culpa minha. Ela era boa nisso. Se eu perguntava por que escondia o celular, ela dizia: Nossa, Rafael, você está ficando doente de ciúme. Se eu estranhava os plantões extras no escritório de contabilidade no Batel, ela vinha com aquela voz calma e cruel. Você queria que eu ganhasse dinheiro como rezando? E eu engolia, porque no Brasil a gente aprende a aguentar muita coisa para não virar assunto em grupo de família. Subi com a sacola tremendo na mão e encontrei o apartamento impecável demais. A cama arrumada, o perfume dela no corredor, a bolsa preta em cima da cadeira, mas a Camila não estava. Tinha só o celular antigo dela carregando na tomada da cozinha, aquele aparelho que ela dizia usar só para o banco e nota fiscal. Eu juro que tentei não mexer. Fiquei parado olhando para a tela apagada, ouvindo a chuva bater na janela e o desenho do Pedro baixinho na sala. Aí chegou uma notificação do WhatsApp Web. Ontem foi perigoso. O Rafael quase percebeu. Hoje eu não consigo ir no mesmo motel. O recepcionista me reconheceu. Meu corpo ficou frio de um jeito que eu nunca tinha sentido. Eu desbloqueei porque ela ainda usava o aniversário do Pedro como senha. E a conversa estava sem nome, só um emoji de chave. Tinha Pix de R$ 180, localização apagada, foto de uma mesa de bar em Santa Felicidade. E uma mensagem dela dizendo: Ele acredita em qualquer coisa quando eu falo da minha mãe. Eu sentei na cadeira como se alguém tivesse tirado meus ossos. Naquele momento a porta abriu. Camila entrou molhada, linda, irritada, e quando viu o celular na minha mão, não pareceu assustada, pareceu com raiva. Ela largou a bolsa devagar e disse: Você é ridículo, sabia? Invadindo minha privacidade enquanto eu cuido da minha mãe. Eu mostrei a tela e perguntei: Quem é ele? Ela olhou, respirou fundo e sorriu torto. Você quer mesmo destruir nossa família por causa de uma brincadeira fora de contexto? Antes que eu respondesse, o celular dela vibrou de novo. Dessa vez apareceu uma foto. Era a entrada do nosso prédio e a mensagem dizia: Amor, o Rafael já sabe ou ainda está fazendo papel de trouxa. A foto da entrada do nosso prédio ficou aberta na tela como se alguém tivesse colocado uma câmera dentro da minha garganta e puxado o ar para fora. Eu olhei para a Camila, depois para a mensagem, depois de novo para ela, esperando alguma expressão humana, um susto, uma lágrima, qualquer coisa que parecesse arrependimento, mas ela só cruzou os braços e falou baixo para o Pedro não ouvir. Você está vendo o que quer ver, Rafael. Parabéns, virou aquele tipo de homem que caça motivo para se sentir vítima. Eu quase ri, porque a mensagem dizia amor, tinha a foto do nosso prédio, tinha o deboche escrito com todas as letras, e mesmo assim ela estava tentando me convencer de que o problema era a minha cabeça. Eu perguntei de novo quem era ele, e ela pegou uma toalha no armário como se a conversa fosse uma poeira no móvel. É um cliente inconveniente, só isso. Gente de escritório manda besteira, você não entende porque vive no seu mundinho de nota fiscal e mercado. Aquilo me bateu mais forte do que a traição em si, porque ela sabia exatamente onde apertar. Eu trabalho como gerente administrativo numa transportadora em São José dos Pinhais. Saio cedo, volto cansado, faço pix para a escola do Pedro, pago o condomínio, levo o carro para a revisão, seguro a casa enquanto ela diz que eu sou pequeno demais para entender a vida dela. Eu falei: Cliente te chama de amor e manda foto do nosso prédio? Ela respondeu sem piscar. Cliente bêbado chama qualquer mulher de amor. Cresce. Foi aí que o telefone antigo vibrou mais uma vez e dessa vez ela tentou arrancar da minha mão. A força dela me assustou. A Camila, que sempre dizia odiar escândalo, começou a sussurrar entre os dentes. Me dá isso agora, você não tem direito.
Eu segurei o aparelho longe e vi a prévia da mensagem. Apaga o vídeo do elevador, o porteiro pode entregar. Meu estômago virou. Vídeo do elevador. Não era só bar, não era só motel, não era só mentira sobre a mãe dela. Tinha alguém entrando comigo dentro da minha casa, passando pelo mesmo espelho onde meu filho fazia careta antes da escola, subindo para o mesmo andar onde eu guardava os desenhos dele na geladeira. Eu fui até a porta para descer e falar com o seu Jorge, mas a Camila correu na minha frente e trancou a fechadura com os olhos arregalados, não de medo de me perder, mas de medo de ser descoberta. Você vai fazer o quê? Dar show na portaria? Fazer os vizinhos ouvirem? Sua mãe vai adorar saber que criou um homem desequilibrado. Quando ela falou da minha mãe, alguma coisa dentro de mim rachou, porque minha mãe tratava Camila como filha. Mandava marmita quando ela dizia estou atolada. Ficava com Pedro quando ela tinha curso. Eu encostei na parede e disse, você colocou esse homem aqui dentro? Ela olhou para o corredor, depois para mim e falou, baixa a voz ou eu digo para todo mundo que você me ameaçou. Naquele segundo, o interfone tocou. Pedro gritou da sala, pai, é o tio André lá embaixo. André era meu melhor amigo desde o ensino médio, padrinho do meu filho, o cara que tinha bebido comigo no churrasco do condomínio no domingo anterior, enquanto Camila ria demais das piadas dele. Eu congelei antes mesmo de atender porque a Camila ficou branca de um jeito que nenhuma mentira conseguiu esconder. O Pedro correu até a porta achando que era visita normal de sexta-feira, aquele clima de pizza e videogame que o André sempre trazia, mas eu fiquei parado no corredor olhando para a cara da Camila. Ela parecia ter perdido o sangue do corpo inteiro. Não abre, ela falou rápido demais, e aquilo foi pior do que qualquer confirmação. Porque quando uma pessoa inocente vê o nome do padrinho do próprio filho no interfone, ela não entra em pânico. Eu perguntei bem baixo, é ele? Ela passou a mão no cabelo molhado e respondeu, você está ficando paranoico. Só que a voz dela falhou no final. O interfone tocou de novo. Pedro já estava impaciente. Pai, abre logo. Eu apertei o botão sem tirar os olhos dela. Alguns segundos depois ouvi o elevador subir e meu coração começou a bater tão forte que eu sentia na garganta. André entrou sorrindo, segurando uma sacola de lanche e uma caixa de bombom para o Pedro, exatamente como fazia desde que meu filho nasceu. Mas o sorriso morreu na hora em que viu a Camila chorando e eu segurando aquele celular velho. Ele ficou imóvel perto da porta e falou, que aconteceu? Eu respondi antes dela, você me diz. Nunca vou esquecer a velocidade com que os olhos dos dois se encontraram. Foi rápido, 1 segundo talvez, mas foi íntimo demais. Não era olhar de susto, era olhar de gente tentando combinar versão sem falar uma palavra. André largou a sacola na bancada e veio para cima de mim com aquela calma falsa dele. Rafa, senta aí, irmão. Você deve ter entendido errado. Irmão. Ele me chamando de irmão enquanto eu lembrava dele dormindo no sofá da minha casa, dele segurando meu filho na maternidade, dele me aconselhando quando eu reclamava que a Camila estava distante. Mulher passa por fase, ele dizia. Você tem que dar espaço. Eu mostrei a mensagem no celular e perguntei de novo. É você? André nem tentou negar de primeira. Isso foi o que me destruiu. Ele respirou fundo, olhou para o Pedro brincando no tapete sem entender nada e disse, não é o que você está pensando. A frase mais covarde que um homem pode ouvir, porque ninguém fala isso quando está inocente. Camila começou a chorar alto naquela hora, mas era um choro estranho, irritado, quase teatral. Eu sabia que isso ia acontecer. Ela dizia, você sempre transforma tudo em escândalo. Eu virei para ela sem acreditar. Escândalo? Você está me traindo com o padrinho do nosso filho. André passou a mão no rosto e falou, Rafa, aconteceu uma vez só. Uma vez só. Eu senti vontade de vomitar. Porque homem que trai esposa do amigo sempre fala uma vez só, como se existisse quantidade aceitável para destruir alguém. Mas antes que eu respondesse, o Pedro levantou do chão e perguntou inocente, Mãe, por que você está chorando? A Camila ajoelhou na frente dele na mesma hora e apontou para mim. Porque o papai está bravo comigo sem motivo. Sem motivo. Ela fez isso olhando dentro dos meus olhos. Foi nesse instante que o celular do André vibrou em cima da bancada. Ninguém se mexeu. A tela acendeu sozinha com uma mensagem da irmã da Camila. Vocês são loucos de continuar?
O Rafael já suspeita desde o churrasco. O mundo ficou silencioso depois daquela mensagem. Eu ouvi a chuva lá fora, ouvi o desenho passando na televisão, ouvi até o motor do elevador subindo em outro andar, mas dentro da minha cabeça parecia que alguém tinha desligado tudo. A irmã da Camila sabia, o André sabia, a Camila sabia que eu suspeitava, e eu era o único idiota sentado naquela cozinha vivendo uma versão falsa da própria vida. Peguei o celular dele devagar e li de novo. Vocês são loucos de continuar? O Rafael já suspeita desde o churrasco. Continuar. Não era uma vez, nunca foi uma vez. André tentou pegar o telefone da minha mão, mas eu empurrei o braço dele com tanta força que a cadeira caiu no chão. O Pedro começou a chorar assustado e a Camila correu até ele imediatamente, não porque estava preocupada com nosso filho, mas porque precisava parecer a mãe perfeita naquele momento. Está vendo o que você fez? Ela gritou para mim, abraçando o Pedro. Você perdeu o controle. Eu olhei para aquela cena e quase enlouqueci, porque ela tinha acabado de destruir minha vida e ainda conseguia inverter tudo como se eu fosse o agressor da história. Eu mandei o Pedro para o quarto dizendo que o pai e a mãe precisavam conversar. Ele subiu chorando, segurando o bombom que o próprio padrinho tinha levado. Aquilo me matou por dentro de um jeito impossível de explicar. Quando ouvi a porta do quarto dele fechar, virei para o André e perguntei há quanto tempo aquilo estava acontecendo. Ele olhou para a Camila antes de responder. Sempre ela, sempre esperando a autorização dela. Uns meses, ele falou baixo. Meses entrando na minha casa, me chamando de irmão, fazendo churrasco comigo no domingo e dormindo com minha esposa escondido. Camila começou a falar rápido, desesperada para controlar a narrativa. Disse que eu estava distante, que ela se sentia sozinha, que eu só pensava em trabalho, contas e rotina. Eu precisava me sentir viva, ela disse chorando. Viva. Enquanto eu acordava às 5 da manhã para pagar a escola do nosso filho, ela precisava se sentir viva com o homem que sentava na minha mesa e bebia minha cerveja. Eu perguntei se eles tinham trazido aquilo para dentro do meu apartamento. Nenhum dos dois respondeu. O silêncio respondeu por eles. Então veio a pior parte. André passou a mão no rosto e soltou sem querer. A gente tentou parar depois de Balneário. Eu nunca tinha ido para Balneário Camboriú com eles, mas 2 meses antes a Camila tinha viajado com a irmã para descansar a cabeça, enquanto eu fiquei em Curitiba cuidando do Pedro gripado. Ela postava foto de praia com legenda sobre autocuidado e eu mandava pix porque ela dizia que o hotel estava mais caro do que esperava. Eu comecei a rir igual maluco. Não era risada de humor, era o corpo tentando sobreviver. A Camila veio na minha direção falando para com isso, mas eu recuei quando senti o perfume dela, porque de repente tudo parecia contaminado. O sofá, a cozinha, as viagens, os áudios carinhosos, os eu te amo antes de dormir. Tudo falso, tudo calculado. Foi aí que meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem da mãe da Camila. Filho, a Camila está aí? Ela disse que ia dormir aqui desde ontem e não apareceu. Eu fiquei olhando para a mensagem da mãe da Camila sem conseguir respirar direito. A dona Sônia nem sabia da mentira, nem ela. Enquanto isso, a filha dela estava usando doença, família e preocupação como álibi para dormir com meu melhor amigo. Eu mostrei a tela para os dois e pela primeira vez a Camila perdeu o personagem. O rosto dela desmontou num segundo. Rafa, eu posso explicar. Ela falou correndo na minha direção, mas eu afastei a mão dela antes que encostasse em mim. Eu não suportava mais sentir o cheiro dela perto. André tentava falar comigo naquele tom de homem arrependido que aparece tarde demais. Cara, eu nunca quis te machucar. Aquilo me fez explodir. Então você comeu minha comida, brincou com meu filho e dormiu com minha mulher sem querer? Minha voz saiu tão alta que o Pedro começou a chorar lá em cima de novo. A Camila imediatamente apontou para mim. Olha o jeito que você está agindo. Era sempre isso. Não importava o que ela fazia, o problema final precisava ser minha reação. Eu peguei a chave do carro porque sentia que se continuasse naquele apartamento ia acabar fazendo alguma loucura. Só que antes de sair ouvi a Camila dizendo atrás de mim, se você sair agora, acabou. Eu virei devagar esperando alguma demonstração mínima de culpa, mas ela estava furiosa, não triste. Furiosa porque tinha perdido o controle da situação.
Acabou quando você levou ele para balneário. Eu respondi. André abaixou a cabeça igual covarde. Nem coragem de me olhar ele tinha mais. Desci para a garagem tremendo. Fiquei sentado dentro do carro com as mãos no volante tentando entender em que momento minha vida virou isso. E foi ali, naquele silêncio horrível do estacionamento, que comecei a lembrar de coisas pequenas demais para parecerem importantes antes. O André incentivando a Camila a aproveitar mais a vida. Os dois rindo baixo na varanda do churrasco enquanto eu assava a carne. O jeito que ela defendia ele sempre que alguém comentava que ele traía todas as namoradas. Parecia que meu cérebro estava remontando um quebra-cabeça nojento na minha frente. Meu celular começou a vibrar sem parar. Primeiro a Camila mandando áudio chorando. Depois mensagem dizendo que eu estava exagerando. Depois dizendo que eu tinha culpa também. Depois dizendo que se eu contasse para alguém ela faria todo mundo conhecer meu verdadeiro lado. Aquilo me gelou, porque eu conhecia minha esposa. Ela sabia manipular as pessoas, sabia chorar na hora certa, mentir olhando no olho, transformar qualquer homem em vilão se precisasse sair limpa da história. Então chegou uma mensagem do síndico do prédio. Rafael, preciso conversar com você amanhã cedo. Tem reclamação antiga envolvendo visita no seu apartamento. Reclamação antiga. Antiga. Meu peito travou na hora, porque aquilo significava que não tinha começado há meses. Talvez o prédio inteiro soubesse menos eu. E antes que eu conseguisse responder, apareceu outra notificação. Dessa vez era um vídeo enviado por número desconhecido. A miniatura mostrava a porta do elevador do meu andar abrindo de madrugada. E quem aparecia primeiro na imagem era a Camila, beijando alguém antes mesmo de entrar em casa. Eu demorei uns segundos para conseguir tocar no vídeo. Minha mão estava tremendo tanto que o celular quase caiu no banco do carro. Quando a gravação abriu, apareceu o corredor do meu andar vazio, silencioso, marcado pela câmera do condomínio com horário de 2h13 da manhã. A porta do elevador abriu e a Camila saiu primeiro, rindo baixo daquele jeito que ela ria comigo no começo do casamento. Aquele riso leve que eu não ouvia fazia anos. Logo atrás apareceu o André, e antes mesmo de chegarem na porta do apartamento, ela puxou ele pela camisa e beijou ele com vontade. Sem pressa, sem culpa, como duas pessoas acostumadas a fazer aquilo. Meu corpo inteiro ficou dormente, porque traição dói, mas existe um tipo específico de humilhação quando você percebe que foi o último a saber. Eles estavam confortáveis demais, naturais demais. Aquilo não parecia um erro escondido, parecia rotina. No vídeo, o André ainda olhou para os lados antes de entrar, como quem já conhecia perfeitamente o caminho. E aí eu percebi outra coisa horrível. Aquela gravação era de quase 3 meses atrás. 3 meses. 3 meses em que eu sentei na mesma mesa com ele. 3 meses em que a Camila deitava do meu lado e reclamava que eu estava distante. 3 meses ouvindo ela dizer que eu precisava melhorar como homem. Enquanto ela dormia com meu melhor amigo dentro do apartamento onde nosso filho dormia no quarto ao lado. Eu nem percebi quando comecei a chorar. Foi automático, silencioso. Aquele tipo de choro que vem da vergonha, não da tristeza. Porque o pior sentimento não era perder minha esposa. Era perceber que eu tinha sido transformado num palhaço dentro da própria vida. O número desconhecido mandou outra mensagem logo depois. Tem mais vídeos. Você merece saber de tudo. Eu respondi perguntando quem era. A pessoa demorou um pouco e escreveu apenas: alguém que cansou de ver você sendo enganado. Meu coração disparou porque naquele instante entendi que existiam testemunhas. Gente vendo. Gente comentando. Talvez porteiro, vizinho, síndico. Talvez o condomínio inteiro cochichando enquanto eu dava bom dia achando que tinha uma família normal. Meu celular começou a tocar. Camila. Ignorei. Ela ligou de novo. Ignorei outra vez. Então veio áudio atrás de áudio no WhatsApp. Rafael, volta pra casa. Você está piorando tudo. O Pedro está assustado. E no meio dos áudios chorados apareceu um último completamente frio. Se você me expuser, eu juro que acabo com sua vida. Aquilo apagou qualquer resto de amor dentro de mim. Porque até naquele momento ela ainda estava pensando nela mesma. Eu estava ouvindo esse último áudio quando alguém bateu no vidro do meu carro. Tomei um susto tão grande que quase deixei o celular cair. Era o seu Jorge, o porteiro. Ele olhou para os lados antes de falar.
Seu Rafael, eu não devia me meter nisso. A voz dele estava nervosa, mas o homem da gravação não é o único que subia lá. Na hora senti o sangue desaparecer do meu rosto, porque se não era só o André, então eu nem sabia mais com quem eu era casado. Eu abri a porta do carro devagar e saí sentindo as pernas bambas. O seu Jorge parecia genuinamente desconfortável, como alguém que carregava aquilo fazia tempo. Ele olhou para a portaria vazia, depois para mim e falou baixo. Seu Rafael, eu pensei várias vezes em contar, mas a dona Camila dizia que vocês tinham um relacionamento aberto. Eu senti um enjoo tão forte que precisei apoiar a mão no teto do carro. Relacionamento aberto. Ela tinha inventado uma mentira tão absurda sobre mim que agora eu entendia os olhares estranhos de alguns vizinhos no elevador, os silêncios no churrasco do condomínio, os cochichos que paravam quando eu chegava perto. Perguntei quem mais tinha subido. O porteiro hesitou. Eu não sei nomes, mas teve mais de um homem. Mais de um. Aquilo entrou em mim igual faca, porque até ali, no fundo da minha cabeça, ainda existia aquela necessidade idiota de acreditar que tinha sido uma paixão errada, uma confusão emocional com o André, só que não era isso. E minha esposa tinha transformado minha ausência em rotina para outros homens, enquanto eu trabalhava e cuidava do nosso filho acreditando estar construindo uma família. Ele continuou falando quase sussurrando. Ela geralmente mandava mensagem antes para liberar sem interfone. Falava que o senhor sabia de tudo. Eu fechei os olhos na hora. A Camila tinha usado meu nome para facilitar traição dentro do prédio inteiro. E o pior era imaginar quantas vezes eu cheguei cansado do trabalho e deitei numa cama onde outro cara tinha estado horas antes. Meu celular vibrou de novo. Dessa vez era a irmã dela, Juliana, a mesma que sabia de balneário. A mensagem dizia: a situação saiu do controle. Atende a Camila antes que ela faça besteira. Besteira. Nem naquele momento alguém falava da dor que ela causou. Era sempre sobre proteger ela das consequências. Eu subi de volta decidido a pegar umas roupas e sair daquela casa. Só que quando a porta do apartamento abriu, encontrei uma cena ainda pior. Minha mãe estava na sala segurando o Pedro no colo enquanto a Camila chorava encostada na parede. Meu coração afundou, porque minha mãe tinha vindo correndo achando que algo grave tinha acontecido comigo. E a primeira coisa que ouvi quando entrei foi a Camila dizendo entre lágrimas: ele surtou do nada. Do nada. Minha própria mãe olhou para mim assustada. Rafael, o que está acontecendo? Eu fiquei sem voz por alguns segundos. A Camila chorava daquele jeito perfeito dela, tremendo os ombros, respirando curto, exatamente como fazia quando queria parecer frágil. Então ela falou a frase que quase destruiu o resto da minha sanidade. Ele pegou meu celular e começou a me ameaçar. A sala inteira girou. Eu olhei para ela sem acreditar no nível da crueldade. André já tinha ido embora, claro, covarde demais para ficar. E agora ela estava ali, tentando transformar traição em medo, culpa em defesa, mentira em proteção. Minha mãe se levantou devagar segurando os Pedro e perguntou: Rafael, você ameaçou sua esposa? Foi aí que a Camila pegou os próprios celulares e disse chorando: se você não acredita em mim, eu mostro os áudios. E naquele instante eu percebi que ela já estava preparada para destruir minha imagem antes mesmo de eu descobrir a verdade. Ela falou aquilo olhando direto nos meus olhos sem desviar nem por um segundo. Agora você entende por que eu queria que você desaparecesse da minha vida. E então pegou a bolsa como se estivesse encerrando uma discussão qualquer de casal. Não como alguém que tinha acabado de destruir uma família inteira na frente de uma criança. Minha mãe chorava abraçada no Pedro no sofá, tentando fazer ele parar de tremer, enquanto eu continuava parado no meio da sala sem conseguir sentir minhas pernas direito, porque naquele instante eu finalmente entendi a coisa mais humilhante de toda aquela história. A Camila não tinha medo de me perder, ela tinha medo de perder o controle. Todos aqueles anos de culpa, manipulação, choro, silêncio, briga por ciúme, discussão por celular escondido, nunca foram defesa, eram estratégia. Ela me fazia parecer paranoico para eu duvidar de mim mesmo antes de duvidar dela. E o pior é que funcionou. Funcionou por anos. A chuva batia forte nas janelas do apartamento enquanto ela passava o dedo no rosto tentando limpar o rímel borrado. Só que naquela altura não existia mais personagem para salvar.
Minha mãe olhou para ela com uma tristeza tão profunda que até a Camila pareceu desconfortável por um segundo. Então o Pedro perguntou baixinho: Mãe, você vai embora? Aquilo destruiu o resto de humanidade que ainda existia naquela sala. A Camila olhou para o próprio filho e não respondeu. Foi ali que eu percebi que o casamento já tinha acabado muito antes daquela noite. Talvez tivesse acabado na primeira mentira, talvez no primeiro motel, talvez no dia em que ela começou a rir de mim pelas costas com outro homem. Mas naquela sexta-feira chuvosa em Curitiba, pela primeira vez em 8 anos, quem enxergou a verdade fui eu. E a verdade era simples. Eu nunca estive casado com a mulher que eu amava. Eu estava casado com a versão dela que ela criou para me controlar. A Camila abriu a porta sem olhar para trás. Só que antes de sair, o celular dela vibrou mais uma vez. Ela congelou. Eu vi o nome aparecer na tela. André. E a mensagem chegou inteira antes que ela conseguisse esconder. Seu marido sabe de mim, mas ele não sabe o que aconteceu naquela viagem para Floripa. O apartamento ficou completamente silencioso, porque naquele momento eu percebi uma coisa pior do que todas as traições juntas. Ainda existia uma verdade muito maior escondida, e pela primeira vez naquela noite, a Camila pareceu sentir medo de verdade.